Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e da vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. A mensagem da alegria, ouviremos aleluia. O Deus das maravilhas, cantaremos aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho. Façamos um elogio aos homens famosos. Começa assim o livro do Eclesiástico que nós acabamos de ouvir. O livro, e principalmente desse trecho, é uma referência muito grande às pessoas maduras na vida, de modo especial aos nossos avós. Façamos um elogio aos homens e às mulheres que construíram sobre o alicerce da fé as nossas famílias. Eu acredito que cada um de nós tem uma referência muito bonita e profunda a respeito da fé de nossos avós. Na sua grande maioria, nós temos essa referência dentro de nossos lares, dentro das nossas casas. Hoje seria muito importante que a gente lembrasse, pelo menos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer seus avós, que pudesse relembrar a contribuição que os nossos avós, quer queiram ou não, deram para a nossa fé, ou ainda para alguns, continua dando nos dias de hoje. É fundamental a presença do vô, a presença da avó, como alguém muito especial na nossa vida e que traz grande sabedoria.
Por isso que o livro do Eclesiástico, quando fala do elogio, significa exatamente a acolhida que nós precisamos dar a essas pessoas. Com que amor devemos tratar essas pessoas que fizeram ou fazem grande bem à nossa vida. E principalmente pela sabedoria acumulada ao longo dos anos. Quem tem vô ou vó vivos ainda, levanta a mão. Poucos mais têm. Então, que cada um faça essa experiência também de escutar muito bem o seu vô e a sua vó. E felizes são os ouvidos que escutam e os olhos que conseguem enxergar, principalmente no vô e na avó, esta sabedoria. Felizes são essas pessoas. Felizes somos nós que conseguimos, a partir dessa experiência bonita de escutar o mais velho, conseguir ser uma pessoa muito melhor. Eu tive a alegria de conhecer apenas a avó materna. Os demais eu não os conheci. Mas conhecendo um pouquinho a avó, mãe da mãe, a gente pôde perceber o quanto o alicerce da fé que eu tenho hoje se deve muito, com certeza, aos meus avós, de modo especial à minha avó. Então, quando o Evangelho hoje, Jesus diz essa bem-aventurança, ou esse convite para a bem-aventurança, feliz aquele que escuta com os ouvidos, e feliz aquele que vê com o olhar da fé, e é feliz aquele então e aquela que acolhe a grande sabedoria, o grande conhecimento, a grande profundidade que um vô ou que uma avó pode de fato oferecer. E aqui, ao celebrarmos esta festa de São Joaquim e Santa Ana, é um grande convite para todos, não é só para o vô, para a avó, um grande convite para pensarmos que não se deve apenas construir uma casa, mas se deve construir um lar. A casa, ela é fácil de ser edificada, mas a harmonia do lar exige um pouco mais. E é tão bonito, Deus quis nascer de um lar bastante humano. Joaquim, Ana, aí vem Maria, e de repente Deus, ele nasce de uma família bastante humana. Isso é uma riqueza para nós, é uma beleza. Deus que quer se servir exatamente do humano para manifestar a sua divindade. Joaquim, Ana e Maria já cumpriram a sua missão. Agora fica para nós, fica para cada um de nós, não nos preocuparmos muito em construir a casa, mas nos preocuparmos muito em construir um lar onde reina a paz, onde reina o amor, onde reina a compreensão, onde reina a fé. Todas essas coisas que estou dizendo, não há dúvida nenhuma que reinou no lar onde Maria nasceu. Sabemos muito bem que Jesus, verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem e humano, ele aprendeu muito nesse lar que ele conviveu com a sua mãe Maria Santíssima. E aqui fica bem claro para nós o seguinte: os filhos continuam a aprender para valer nas nossas casas, nos nossos lares. Não adianta a gente negar que a sociedade ensina mais ou que a escola ensina mais. O primeiro lugar que deve ajudar os jovens são
os nossos lares. As crianças vão continuar aprendendo exatamente o que os pais falam ou o que os pais vivem. Nós não conhecemos e não sabemos muito sobre Joaquim e Ana. O que nós temos sobre referência dos santos padres são coisas mínimas de Joaquim e de Ana. Mas sabem como é que se conhece um pouco mais quem foram Joaquim e Ana? É quem olha para Maria, o fruto sagrado desse relacionamento de Joaquim e Ana. A partir de Maria, nós chegamos perto, um pouquinho, conhecer quem foram esses dois grandes santos. Por que eu estou falando isso? Volto a repetir. Você que é pai, você que é mãe, você que é vô, que é vó, os filhos vão continuar se espelhando em vocês. Vocês vão dar 99% daquilo que os filhos serão. Não adianta a gente negar. Um lar feito a partir da harmonia, do respeito, com certeza será um filho mais harmonioso, será um filho mais feliz, será um filho muito mais tranquilo. Então nós vivemos aí em tempos difíceis, e nós chamamos de tempos difíceis aonde? Dentro do lar, dentro da família, dentro das nossas casas. Pois é, falamos da interferência de muitas coisas dentro da família, meio de comunicação, a sociedade em si, mas não adianta. Você, pai, mãe, vovó, continua sendo o ponto principal, a referência principal, principalmente das crianças e dos adolescentes. Amem seus filhos e seus netos. Transmitam aquilo que é mais precioso, que não é deixar para os filhos herança material, mas a única herança que interessa é a sua virtude. Você pode até não falar nada, mas se você for uma pessoa virtuosa, os seus filhos, os seus netos, sempre olhará para vocês como referência, e será sempre um desafio. Um desafio, por exemplo, de viver a harmonia conjugal. E assim, eu sinto, tenho escutado muito, casais com seus 35, 40, 45 anos, que estão passando por grandes dificuldades dentro do sacramento do matrimônio. Quase que assustador a falta de respeito que muitas vezes o marido tem para com as suas esposas, mesmo aí com essa idade de 35, 40 anos de casado. Não vamos falar só dos maridos, vamos falar das esposas também. Precisamos resgatar essa harmonia dentro do lar. É bem claro que não existe o marido perfeito ou a esposa perfeita, mas existe a graça que foi recebida no dia do sacramento do matrimônio, que possibilita aos que abrem o seu coração a viver a plenitude do sacramento do matrimônio. É uma coisa que está acontecendo, eu não sei se vocês têm percebido, os casais mais jovens, e aí não é um ou dois, mas as dificuldades são imensas, que não conseguem sustentar o sacramento do matrimônio por uma imaturidade. E não estamos falando só na vida matrimonial. Os padres mais novos, e aqui eu me incluo também, passamos por diversas dificuldades, porque a humanidade, de modo geral, está cada vez mais fragilizada. E por isso, logo, os casais não conseguem suportar coisas pequenas de relacionamento,
ou até coisas grandes de relacionamento. Mas é assustador quando começamos a encontrar casais com mais tempo de casados e que passa também por essas grandes dificuldades no relacionamento matrimonial. Precisamos rever e precisamos de uma conversão nos relacionamentos dentro dos nossos lares, no relacionamento entre marido, no relacionamento entre as esposas. Precisa rever valores, de entender a importância do lar, a importância da família, o valor que tudo isto tem. Acredito, Joaquim e Ana passaram por inúmeras dificuldades. Viveram em tempos bastante diferentes dos nossos, mas com certeza passaram também por inúmeras dificuldades. Acredito que precisamos resgatar exatamente isso. Mesmo na dificuldade ou nas dificuldades, que os casais conseguissem superar tudo isso pela fé, pela Eucaristia, pelo sacramento do matrimônio ou pelo sacramento da Eucaristia, mas principalmente pela oração. O que se fazia no passado, hoje não se faz mais, nem mesmo entre os casais. O grande desafio dos casais rezarem juntos, dos casais conseguirem olhar para si, se perdoar, se amar e também rezar para que Deus os conserve unidos. O desafio não é encontrar uma pessoa e se casar. Isso está fácil. Capela Nossa Senhora Auxiliadora, por final de semana, tem 3, 4, 5 casamentos. Me parece que o desafio maior é os casais conservarem o seu casamento dia após dia, e construírem o amor, e não achar que o amor é uma coisa pronta e acabada que vem da paixão quando se conhece. Amor é algo para ser construído. Eu sempre que faço casamento, eu lembro os noivos exatamente disso. Casem-se, estão se casando, mas coloquem no coração de vocês que amor não é uma coisa que já veio pronto. O amor é algo que vai sendo construído dia após dia. Eu ainda acompanhava um casal, quase chegando aos seus 75 anos de casamento, lá da Vila Industrial. E sempre me chamou a atenção o que sempre os dois diziam: nós não vamos dormir enquanto a gente não vira para o outro e pede perdão, mesmo que não tenha acontecido absolutamente nada. Que coisa bonita. Conseguiram ao longo desses quase 75 anos conservar um lar, não uma casa, conservar um lar. E um lar feito de quê? Um lar feito de perdão, um lar feito de amor, um lar feito de carinho, de respeito. Pode até não ser o casal perfeito, mas é um casal que luta por buscar a perfeição. Quando ouvirem por aí que tudo hoje é transitório, passageiro, vira para sua esposa e para o seu marido e diga que o matrimônio não é passageiro e muito menos transitório. Enquanto que Deus os convidar a viver juntos, devem conservar fielmente o sacramento do matrimônio. Se a morte os separa, pense que será por pouco tempo, porque logo depois todos nos encontraremos no céu e viveremos, aqueles que são casados, continuarão vivendo o amor que sempre tiveram aqui na terra. Então é um desafio. Eu quis dizer essas palavras hoje, pensando exatamente na intercessão de Joaquim e Ana, que podem oferecer para as nossas famílias. Quando as coisas se tornarem mais difíceis,
Por que não? Invoquem Santa Ana, invoquem também São Joaquim. Com certeza eles não vão nos desamparar. E que Maria, a mãe de Jesus, também sempre interceda por cada um de nós. Vamos continuar sentados e